A página deu uma... Amém? Nós saudamos a todos os presentes e os que nos acompanham pelas redes sociais com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Que o Senhor os abençoe neste dia. Já temos sido abençoados com a escola bíblica dominical. Foi profunda, foi esclarecedora para todos nós. Eu estava conversando com o pastor Cleiton que parece que combinamos, né? Porque alguma coisa da EBD tem a ver também com a palavra. Não é uma aula, é uma mensagem, mas aquilo que foi falado. Amados, eu convido os queridos a abrirem a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, a partir do verso 11. Leitura um pouquinho grande, porque nós vamos do 11 ao 28, tá? 2, do 11 ao 28. Eu estou na Almeida Revista Atualizada. Daniel, capítulo 2, do 11 ao 28. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos aguardar. Quem não encontrou, o outro irmão pode ajudar os amados, embora esteja na tela, mas não tem problema nenhum. Tá? 2:11. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos,
nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Até aqui, amados? São estas, 2 pontos. Nós não vamos falar quais são. Vamos orar. Pedimos a Ti, ó Deus, nesta hora, a Tua misericórdia, a Tua graça, a assistência do Teu Espírito Santo, tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor fale a cada coração aqui presente, que o Teu Espírito opere com plena liberdade no nosso meio, porque onde o Espírito do Senhor está presente, ali há a alegria, a paz, em que tudo, Pai, em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado. Abençoa-nos, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Queridos, apenas para contextualizar, antes, nós começamos de um texto que começa falando a coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que possa revelar, né? Logo no capítulo 2, esses nomes que nós falamos aqui, tá? E que Daniel fez um contato para que eles orassem, Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram jovens de Judá. Lembrem que Judá, ali o reino do sul, ele também foi para o cativeiro, e aqui é cativeiro babilônico. Ele não foi em uma só vez, né? Aí não há um consenso, mas há assim minimamente em 3 etapas, minimamente. Alguns dizem que foi mais fracionado, né? Então, em 3 etapas. E que o cerco que Nabucodonosor, rei, fez a Jerusalém durou muito tempo. Embora lá no final vai falar que ele já estava 2 anos, né? E Jerusalém, enfim, estava com os dias contados. O profeta que viu tudo isso e sofreu muito foi o profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias, ele vinha anunciando da oportunidade do arrependimento e de se voltarem para Deus, e ele chorava muito, intercedia muito ao Senhor para que aquilo não acontecesse, não é? O livro de Lamentações é maravilhoso, que você vê o amor de Jeremias. Foi poupado, mas ele não ficou feliz. Bem que eu disse, muito pelo contrário, ele chorou muito e lamentou com aquela derrota. Então, dentro desse contexto, Nabucodonosor leva esses jovens, o rei dá uma ordem para Aspenaz. A gente vai ver alguns nomes, não precisam decorar. Eu falei em Arioque, não é isso? Arioque é outra coisa, ele é o chefe da guarda, parte, vamos dizer assim, militar, e Aspenaz era o chefe do eunuco, era uma coisa mais administrativa. E o rei mandou pegar a gente de tudo ali que estava cativo, né, que tivesse todas as qualificações estabelecidas pelo rei. Esses homens já eram jovens aqui, tá? Muitos falam em 12, 13 anos de idade, a idade que esses meninos foram para lá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram da nobreza de Judá. Tá? Eles eram da nobreza de Judá, mas eram homens muito tementes a Deus, muito cultos, conheciam a Deus, e a ordem dada pelo rei Nabucodonosor, aí nós já estamos falando do capítulo 1, mas é para contextualizar, para os irmãos entenderem como que nós chegamos no texto que nós lemos, né? Então é um resumozinho, tá? O rei pediu ao Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, que treinassem por 3 anos. Havia um curso de 3 anos, mas não era qualquer pessoa que ia ser treinada. Tinha que ter os atributos que o rei tinha estabelecido. Inclusive, um dos atributos era que tinha que ser bem afeiçoado, né? Se o rei falava, não, você é feio, é sábio, mas é feio. Tinha até isso, tá? Tinha isso. Tinha se alguém que ele olhasse, não. Era, né?
Então, estou dando aqui o exemplo, era o que era lá na época, tá? Mas tinham que ser, sem dúvida, sábios, pessoas que você observavam que eram, vamos dizer assim, adolescentes jovens diferenciados. Por quê? Qual era o objetivo do rei? Pegar toda aquela turma para que fossem assistir diante do rei, no sentido de servir. É como se fosse, né, o rei, você vai ser um ministro, você vai ser um secretário do tesouro. Não tem, né, nas presidências, nos países, né, tem um presidente e tem todo um pessoal que dá um apoio. O presidente não sabe tudo. Então, mesma coisa Nabucodonosor. Vamos treinar esse pessoal e eles iam ser treinados na cultura babilônica, ou dos caldeus, e na língua dos caldeus, por 3 anos. Então era um curso ali intensivo, não é isso? Um curso forte ali de 3 anos, para que aqueles jovens, né, isso lógico, ele não quer saber da cultura judaica, ele quer que você sirva na cultura deles. Então é nesse contexto que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles entram aqui, esses nobres e sábios jovens de Judá, e vão se tornar homens, logo adultos, né? E sabemos que Daniel, alguns historiadores falam que chegou a 90 anos, uns falam que ele passou um pouquinho, outros dizem que é menos, mas foi um homem ali temente a Deus. Só que havia o problema da tal da ração diária. Nós já sabemos também, porque o rei determinou a iguaria, vai depender da sua versão, iguaria, que esses meninos tinham que comer. Todos, porque não era só esses 4. Aqui a Bíblia vai destacar os 4 judeus que tinham essa característica acima da média. O rei falou para o Aspenaz, dizendo, olha, eles vão comer da comida da minha mesa, a Bíblia qualifica as finas iguarias. Então não era qualquer iguaria, né? As finas iguarias e do vinho do rei. E o chefe dos eunucos muda o nome deles, tá? Eles vão ter o nome que é até mais conhecido na Bíblia, não de Daniel. Daniel todo mundo conhece mais como Daniel, né? Mas os outros 3 é o Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá? Cada nome desse tem uma exaltação a um deus babilônico dentro do nome. Tá? Igual os nomes em Judá tem Ezequiel, né? Principalmente essa terminação El, né? El Shaddai, então Daniel, tem um louvor ao Deus. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego eram louvores aos deuses babilônicos. E o nome de Daniel, a gente chegou a ler, Beltesazar. Não é Belsazar. Não confundir com Belsazar. Belsazar é lá no capítulo 5, aquele que vai ver a leitura na estucada, Mene, Mene, Tekel, Farsim, que não é o que está escrito ali. Ali é uma língua que ninguém sabe, né? A Daniel foi revelado que era aquilo, tá? Aí lá tem um rei chamado Belsazar. Então o Daniel era Beltesazar. Estou fazendo aqui uma contextualização. Os irmãos estão entendendo. Entraram num curso, não é isso? E ele mudou esse nome. E a palavra diz que Daniel ele resolveu firmemente ele não se contaminar com as finas iguarias do rei. Porque a questão não era, alguém vai dizer, viu que Daniel era vegetariano? Porque ele vai pedir ao Aspenaz legumes e água. O problema não era isso. O problema é que lá devia estar cheio de comida que pela lei do Senhor não era permitido consumir. E Daniel era temente a Deus. Né? Lagosta, não pode. Camarão, não pode. Está na lei. Daniel era temente a Deus. Ele seguia. Então ele pede legumes e água. Então aí tem gente fazendo, vamos fazer a dieta de Daniel, né? Não vai fazer mal, lógico, mas vai faltar alguma coisa. Então vamos fazer o jejum de Daniel. Tem isso, né? Esses apelos e tal. Que não é para você se encontrar com Deus espiritualmente, para você emagrecer. O jejum de Daniel com a dieta de Daniel. Enfim, amados. Ele colocou no coração, meu Deus, eu não quero isso. Aí, olha só, da determinação desse varão, o que é que Deus faz? Concede a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe de eunuco. Então, Daniel passou, então, a ter uma certa facilidade em chegar diante de autoridades
sem que essas autoridades o recebessem agressivamente, porque Deus fez com que ele achasse graça diante dessas autoridades. Só porque ele colocou no coração se manter santo e puro de acordo com a palavra de Deus. Então ele chega para Aspenaz e vai dizer, seu Aspenaz, é o chefe dos humanos, explicou. Aí o Aspenaz, por sua vez, tá, irmãos? Ele vai dizer, eu tenho medo do meu rei, que ele deu ordem para servir este alimento para vocês. Eu tenho medo, porque foi determinado a comida e a bebida de vocês. O rei veria vocês com o rosto mais magrinho, mais definhado do que os demais jovens, vai sobrar para mim. O rei vai dizer, o rei Nabucodonosor, ô Aspenaz, eu não dei ordem que era para ser essa alimentação. Não é isso? Quem mandou mudar? Vai sobrar para o Aspenaz. Então o Aspenaz mostrou esse medo. E aí Daniel foi falar em algumas versões vai estar despenseiro e em outros vai estar cozinheiro-chefe. Na Ara vai estar cozinheiro-chefe e o outro vai estar despenseiro. Ou responsável, né? Porque o Aspenaz era chefe do eunuco, mas não era ele que fazia comida. Não era ele que tratava dos mantimentos. A Bíblia não diz o nome, mas é o despenseiro, o cozinheiro-chefe, que é o 1:11, está no 1:11. Daniel fala com ele, né? Com certeza Aspenaz deve ter autorizado que se falasse. E ele faz o seguinte, todo mundo tinha medo, tá? É correto você ter medo de ser morto pelo rei. Ele faz o seguinte, vamos fazer uma experiência. Você está vendo como Daniel, pelo simples fato dele colocar o temor ao Senhor em primeiro lugar, como Deus fez com que ele achasse graça diante das pessoas que eram mais autoridades do que ele num reino, numa terra estranha? Percebem? E isso era replicado pelos outros três, Ananias, Misael e Azarias. Ele vai chegar para o cozinheiro e falar, vamos fazer uma experiência? Durante 10 dias, nos testa com legumes e água, conforme a gente está pedindo. 10 dias é muita coisa? Não. Não é? Por 10 dias. Se depois dos 10 dias, na sua avaliação, a gente estiver definhando, não estiver de acordo com o rei, não é? Com a expectativa do rei, porque lembre-se, são por 3 anos o curso, da cultura babilônica, caldeia e da língua, porque esses homens iam estar em cargos top, eles não podiam ali falhar no que tinham que fazer, eles tinham que ser bons conhecedores. E o cozinheiro-chefe, ou despenseiro, falou, tudo bem, por 10 dias vamos olhar. Ao final dos 10 dias, ele olhou que a aparência desses jovens era melhor do que todas as outras, comendo legumes e água. Mas o que Deus está dizendo não é para a gente fazer mudança da dieta. O que é que está no coração do servo? Não se contaminar com as ofertas que estão sendo dadas aí pelo mundo. Só que eu estou em terra estranha. Você vai sempre fazendo uma correlação com a igreja. Nós não estamos na nossa pátria. Não é na linda pátria que nós vamos morar? Está no louvor, né? Na linda pátria. Então tem muitos superiores aí nos impondo certas coisas. Temos que pedir graça e misericórdia ao Senhor para mudar a mente de quem está em cima e nós nos mantermos fiéis ao Senhor. Resumindo, amados, terminou o curso, 3 anos, todo mundo com diploma. Aí o teste final era todos os jovens se apresentarem diante do rei. Então a questão da aparência foi superada, ok? Por quê? Porque ele fez o teste de apenas 10 dias e ele viu que a aparência deles, em termos de saúde, era muito melhor do que dos outros jovens, que estavam comendo das finas iguarias do rei. Aí ele se apresenta ao rei Nabucodonosor, toda aquela turma, todo aquele pessoal. Conclusão do rei. O rei deve ter feito diversas perguntas, enigmas, tá? Isso está tudo no capítulo 1. Ele pediu por quantos dias para ser experimentado? 10 dias. Sabe quantas vezes o rei Nabucodonosor achou ele mais doutos do que todos os outros jovens?
mais sábios do que todos os sábios de Babilônia. Aqui, hein? 10 vezes mais. Se foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhe fez pergunta, lhes fez, porque eram para os 4 jovens, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Não era só entre os jovens, não. Amém, querido? Foi introdução. Agora vamos um pouquinho mais para o meio da palavra, né? Deu para entender o contexto, né? Vamos tentar ser assim no mundo também? Tem rei, o príncipe da potestade do ar está por aí. Mas nós pertencemos a um outro reino. Amados, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. E nós não vamos falar o detalhe de sonho, não é essa é outra pregação, outro tipo de coisa. Ele teve um sonho, e aquele sonho o perturbou muito. Um sonho que deixou o rei completamente, e ele deu ordem imediatamente para chamar todos os, aí vem adivinhadores, feiticeiros, os caldeus de uma forma geral, tudo que é classe, magos, encantadores, para que declarasse ao rei. Agora, só que o rei foi um negócio mais difícil, né, do que os sonhos do nosso irmão José lá no Egito, né? Porque lá em José do Egito, o copeiro Mó e o padeiro Mó contaram um sonho. José deu a interpretação. O rei tinha um detalhezinho a mais que dificultava um pouco. Eu não lembro do sonho, vocês vão ter que me dizer qual é o sonho e qual é a interpretação. Aí realmente é um pequeno detalhe, né? Eu conto o sonho para você. Qual o significado, meu irmão? Olha, dentro do contexto da sua vida pode ser isso. Agora, eu sonhei, estou aqui suando, estou transpirando, agora está feio. Foi um sonho, só que eu não lembro do sonho. Eu quero o sonho e a interpretação. E aí, toda aquela turma de magos, encantadores, começaram a falar com ele, né, que aquilo não era possível. Né? Ou então estavam trabalhando no primeiro momento para ganhar tempo. Por quê? Porque o rei falou o seguinte: é certo que se vocês não fizerem isso, só tem uma sentença: morte. Todos os sábios vão morrer. E ele fez isso por 2 vezes, os sábios e caldeus. E aqui, eu estava falando para o pastor Cleiton, como a EBD e o comentário que o pastor Cleiton fez, as coisas se encaixam. A gente nem combinou nada, né? Não era eu que ia estar pregando hoje, as coisas combinam. Aqui, né, depois nosso professor Carlos, talvez cheque, a partir do versículo 4 do versículo 2, se o Carlos puder colocar, 2:4. Olha aqui o que diz o 2:4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico. Presta atenção aqui. 2:4. O Carlos falando de Bíblia para a gente, né? Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Segundo o doutor Russell Shedd, a partir daqui, do 2:4, até o final do capítulo 7 de Daniel, é todo escrito em aramaico, babilônico. Interessante, né? O que o Carlos está falando. É todo escrito, essa parte de Daniel, em aramaico babilônico, porque não tinha só o aramaico babilônico, tinha um aramaico de outras... Era uma língua mãe, tá? Depois vai o aramaico também. Há certa influência, não tenha dúvida, no próprio hebraico. No tempo de Jesus falava aramaico, era como se fosse a língua mais popular, e falava o hebraico nas solenidades, língua culta. Então, não estava nem atentando para isso, até porque a gente está naquela parte ainda das iniciais, mas já estamos um pouquinho chegando perto do meio da mensagem. Mas, por curiosidade, do 2:4, segundo o doutor Russell Shedd, tá, amados? Não sou eu. Tá? Ele diz aqui
Com esta palavra se inicia-se a sessão do livro escrita em aramaico, que vai até o fim do capítulo 7. Nota de estudo do Dr. Russell Shedd sobre esse detalhe aqui. Por isso que a Bíblia diz assim, e começaram a falar em aramaico. Ele diz que é o aramaico babilônico. Amém? Então isso que ele está dizendo se repete várias vezes, queridos. Tá? Mas tem uma coisa interessante. Nós começamos agora, vamos para o 11, né? Onde a gente começou, então, deu para entender qual foi o problema? O rei, por várias vezes, se irritou com os caldeus, com os feiticeiros, com os magos. Se vocês estão postergando, vocês estão adiando, vocês querem ganhar tempo, vão mandar matar todo mundo. Eu quero um sonho, vocês não são os meus assessores em adivinhações, em tudo que é sobrenatural? Era essa a questão. Aí começa o 2:11. Aí entra o 2:11, se puder projetar o 2:11, onde nós lemos, quem vê pensa que eu combinei com os irmãos aqui. Olha o 2:11, amados. Está aqui, ó. Preste atenção na área, o que vai ser dito. A coisa que o rei exige, lembre-se que esse negócio já está desde o início do 2. Essa briga dos caldeus, sabe, com o rei. O rei está insistindo e eles estão empurrando com a barriga, dando um jeito de livrar a própria pele. E o rei diz, nossa, vocês estão fazendo isso porque acham que pode fazer com que eu mude a minha sentença. Eu não vou mudar a sentença. Só existe uma sentença. Qual é? Morte. Só existe uma sentença, morte. Vão prestando atenção, que vocês já estão vendo que só existe uma sentença mesmo, morte. Mas existe uma saída. Existe uma saída que é vida e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a sentença que está aí no mundo é morte. Não existe outra. Não tem meio termo. Não, eu vou ficar no terceiro degrau do inferno. Lá não é tão quente. Não tem esse negócio, meu querido. Não tem esse negócio. Esse negócio é... Lembra do Absalão, que se revoltou contra Davi? Como é que ele morreu no final? Pendurado numa árvore entre o céu e a terra. Morto do mesmo jeito. Pendurado. O camarada que está pendurado numa árvore não está nem tocando no chão, nem no céu. Ele achava que ele era alguma coisa. Aqui, queridos, outro detalhe que o Shedd dá é isso aqui, olha. Lembre-se que está tudo em aramaico agora, né? Nos textos autógrafos, como o nosso irmão Carlos já deu aula para a gente. Temos cópias, né? Autógrafos não tem mais, que é o original. A coisa que o rei exige é difícil, ninguém há que possa revelar diante do rei. Senão, presta atenção aqui, ó, exceto os deuses, e estes não moram com os homens. Sabe o que o Shedd diz sobre isso aqui? Esses deuses que ele está falando é a mesma palavra que no hebraico é Elohim, que é no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que lá chama-se Eloá, algo desse tipo. Elohim é no aramaico babilônico. O que ele está dizendo é um Deus que nós não conhecemos, não temos intimidade com esse Deus. É um Deus que está acima de todos os deuses que se comunicam conosco. Esse é o Deus que Daniel vai buscar, que tem intimidade com ele. Então, para a gente entender, aqui está em letra minúscula, porque é no lado do aramaico babilônico. Mas ele fala que isso aqui o que ele está dizendo é um Deus que a gente não alcança. Esse aqui não. E a gente sabe que tem essa resposta, mas não está aqui, ele não mora com a gente. Então essas pessoas estavam consultando, eram espíritos estranhos aí, que a gente já sabe quem é que fica nessa enganação, que muita gente fica acreditando nessas coisas. Aí você põe uma questão dessa, aí o Deus deles não resolve. Então eles são pelo menos sinceros, e até está com os deuses, que é o equivalente ao Elohim nosso, e lá não é Elohim, é uma palavra parecida, tá? Não sei se o Carlos até achar no computador como é que está no... Só para a gente chutar a pronúncia, né? Mas é alguma coisa diferente, Elaim, é uma coisa assim. O Shedd diz que exatamente é o que nós chamamos de Deus majestático, majestoso, no plural. Aí começa a questão, aí saiu do quê? O rei assinou o decreto, o rei não aguentou mais, vocês estão me enrolando? E o decreto, qual era, meu querido? Que todo sábio da Babilônia morresse. E aí era irrelevante quem estava na presença do rei ali na reunião ou não. Se você fosse qualificado como sábio,
Ah, se você fosse qualificado como sábio, se você for no 1,17, versículo 1,17, o 1,17 diz assim: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Ou seja, Daniel está incluído aqui, né? Daniel e os amigos dele. Deu tudo isso. Só que a Daniel tem um algo a mais. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então Daniel estava no primeiro cenário, sabedoria e inteligência, e estava também num segundo cenário mais aprofundado. Deus podia escolher qualquer um. Aprove a ele que fosse o Daniel. Saiu o decreto. E buscaram a Daniel. Imagina Daniel no palácio ou em algum lugar, de repente chega lá, porque o rei escolheu o Arioque. O Arioque passou a ser o chefe da guarda. Era o chefe da... Por isso que não confundir as penais, o chefe não era foi o que tratou da formação desses jovens e da alimentação dele, para que eles pudessem ser algo relevante que desse assistência ao rei, junto com outros. Agora vem o Arioque. Arioque é chefe da guarda, já é a parte militar. Bom, Arioque saiu porque foi decretado, né, a coisa. É como se saísse assim, ó. A partir do momento que sair no Diário Oficial, entra em vigor. Eu estava falando de boca, eu vou publicar, hein? Saiu o decreto. Foram buscar Daniel. Daniel não estava sabendo de nada. Daniel, a gente está te buscando só para você morrer, só a morte. Né? Fica tranquilo, não é nada demais, não. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque. Lembra que Deus, lá no comecinho, pelo fato dele ser uma pessoa que sempre se mostrou, juntamente com os seus 3 amigos lá de Judá, não se contaminar com as coisas do rei, né? Deus sempre dava graça a ele. Daniel falou de maneira calma com Arioque. Você já pensou nisso? Vindo você em terra estranha, vem o chefe da guarda, a autoridade máxima, recebendo ordem do Nabucodonosor, e você falar com calma, prudentemente com essa pessoa. Chefe da guarda do rei, mas voltando, lembra porque eu falei que tinha a ver com a fala do pastor? O pastor falou do caso do Yanomami. A gente viu aqui que eles também tinham nome para esses deuses, mas eles nunca buscaram. Né? Era o Deus de Israel, o Elohim. Eles o chamavam de outro nome, mas eles sabiam que existia um Deus, mas não tinha intimidade com ele. Não buscava esse Deus verdadeiro. Tinha que ser os reis da Babilônia. Daniel falou o seguinte: por que é tão severo? Por que é a pena capital, que é a morte, o rei que está pedindo? E aí o Arioque explica para Daniel, amados. Explica para Daniel. E aí a gente vai começar a ver algumas coisinhas interessantes aqui. Disse Arioque, o encarregado do rei: por que é tão severo? E foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Amados, os irmãos já perceberam a ousadia de Daniel? Daniel passou de um degrau já a mais. Lembre-se que Daniel já tinha se apresentado diante do rei. Tanto é que o rei disse que eles eram 10 vezes mais doutos do que todos os sábios. Então não era uma pessoa desconhecida. O rei já tinha, o tempo esgotou. Mas, devido à fidelidade de Daniel, o temor ao Senhor, ele conseguiu se apresentar diante do rei, até porque ele não estava naquela leva primeira lá, que não conseguia responder nada. Ele só soube da situação quando chegaram batendo na porta dele, né? Dizendo que ele foi ter com o rei, e a ousadia dele é o seguinte: rei, o senhor designa um tempo, porque o negócio se passa à noite. O rei deve ter dito amanhã de manhã, isso aqui não está dito na Bíblia, tá? O prazo é até amanhã de manhã, alguma coisa assim. Mas a ousadia é que ele vai ao rei e ele diz para o rei que ele revelaria ao rei o sonho. Você percebe a ousadia dele? Como é que ele sabe que isso ia acontecer?
Bom, o máximo que poderia acontecer, ele não ia mudar de Deus. Se Deus revelar, amém. Se Deus não revelar, faz como os 3 amigos dele. Que é logo no capítulo 3. Estátua no campo de Dura, 66 côvados de altura por 6 côvados de largura. Queriam que se adorasse diante dele. Daniel foi o primeiro de todos a dizer assim: eu vou revelar ao Senhor a resposta. Eu só peço um tempo. Ele já tinha dado limite, já tinha saído o decreto. O que é que sensibilizou o coração do rei? A diferença de quem está suplicando ali. Um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus. Aí, amados, tem o super profeta? Não tem, meu querido. Qual foi a primeira coisa que Daniel fez? Comunicou para o Ananias, no versículo 17, para o Misael e para o Azarias. A causa está no corpo. Não é o pastor resolve, está no corpo. E ele suplicou, apesar de serem temente a Deus, vamos para o versículo 18, para que encontrasse o quê? Para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus. Eles sabem que nem eles merecem a vida eterna. É Deus que dá. Esses homens são acostumados a render graças ao Senhor, a se dobrar diante de Deus, independente do estado deles. Nunca se arvoraram com o negócio de eu sou o grande profeta, eu sou não sei o quê. Não tem isso. A vida inteira foi assim. Até no capítulo 9 de Daniel, quando Daniel entende que os 70 anos haviam se cumpridos, de que falou o profeta Jeremias, a primeira coisa que ele disse: Senhor, pecamos contra o Senhor. Ele se inclui. Não é assim, o meu povo pecou. Não, pecamos, eu também estou no meio. Contigo está o perdão para que todo mundo te tema. Porque Deus pode dar ou não o perdão. Então ele sabia que contigo está o perdão. Para quem que eu vou suplicar? É para Deus. Então ele divide o problema. Só olha, existe uma sentença, morte. Não tem meio termo. Não vamos levar 50 chicotadas nas costas. Não vamos ficar 30 anos presos. Nós vamos morrer. Nós e todos os sábios de Babilônia. Vamos orar pedindo misericórdia ao nosso Deus, porque eu já empenhei minha palavra que eu ia dar a resposta. Vamos orar? E mais, olha para quem é o benefício. É só para eles? O resto dos sábios de Babilônia, mesmo não sendo crente. Muita coisa não acontece porque tem um crente no local. Num trabalho, em algum lugar, todo mundo é poupado. Amados, que coisa linda. Pedir misericórdia sobre este mistério. Pedir misericórdia sobre este mistério. Aí, vamos só para efeito de comparação. Pode voltar no 2,16? Olha o 2,16. Qual é a resposta que Daniel dá para o rei? Ele pediu um pouquinho de tempo e ele disse que revelaria ao rei a interpretação. Olha, mas só fala assim a pessoa que tem intimidade com o Senhor. Aí vai no 2,11, que foi onde nós começamos a ler. 2,11. O que é que os caldeus dizem? A coisa que o rei exige é difícil, ninguém há que possa revelar. Quem não conhece esse Deus verdadeiro, que era aqui, está assim porque na linguagem dele, babilônica, então está correto a tradução botar com Deusinho minúsculo, mas é algo que eles não tinham a menor intimidade, é algo que está além do nosso conhecimento. É um Deus que é acima dos deuses que a gente conhece. Daniel, por conhecer, diz, não, eu vou revelar. O Senhor vai revelar. A gente vai pedir misericórdia. E aí, queridos, esses homens não perecessem, né? A diferença de postura. Então, o que aconteceu está no versículo 19. Você percebe que Daniel é o que vai falar com o rei, com as penais, com Arioque, mas quem está orando? Todo mundo. Daniel, Ananias, Misael, Azarias.
O Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo orando, querido. Todo mundo orando, pedindo misericórdia ao Senhor. Pedindo misericórdia. A condição deles era pedir misericórdia. Nunca foi uma condição de ser superior a quem quer que seja. Pedindo misericórdia e para que não perecesse o gesto. Então, só então, foi revelado o mistério, essa palavra é mistério, depois a gente vai explorar um pouco, a Daniel, numa visão de noite. Por isso que eu falei, a coisa se passou à noite. Então, Daniel bendisse o Deus do céu. Ele te deu a resposta, não te deu? O que significava a resposta, meus irmãos? Da mudança da morte para a vida. Da morte para a vida. Amados, pode colocar Salmo 50, 15? Vai pensando como igreja, irmão. Cada um de vocês, como igreja, nos dias de hoje. Não mudou muita coisa. A gente vai ver um pouquinho Trindade aqui. Salmo 50, versículo 15. É um salmo de Asaf. Aquele que o pastor fala de vez em quando, 73. Salmo 73. Isso é um salmo de Asaf. Invoca-me no dia da... Eu... É promessa. Deus não é mentiroso. E tu me glorificarás. Daniel está fazendo isso aqui. Senhor, sentença de morte. Dia da angústia. Eu vou te dar o livramento. E o que é que ele vai fazer agora? O que é que resta para ele? Glorificar. Glorificar, irmãos. A gente começa o culto já glorificando pela vida eterna. Dando glórias a Deus, ao majestoso Deus, que mudou o curso da nossa vida, da morte para a vida. Porque nós não entramos, amados, na presença de Deus de qualquer jeito. Falar em Hebreus, por curiosidade, Hebreus 10, 19 e 23. Hebreus 10, 19 a 23. Podemos começar no 19. Olha cá. Olha aqui, amados. Tendo, pois, irmãos, intrepidez ou ousadia para entrar no Santo dos Santos. Quem é que entrava no Santo dos Santos? Lembra? Só uma pessoa podia entrar, que era o sumo sacerdote. Qualquer outra pessoa morria. E não era de qualquer jeito. Até o sumo sacerdote tinha que se purificar e tinha que fazer expiação para ele se purificar só por ele e entrar lá. Nós agora em Cristo, porque ele está escrevendo para os Hebreus, é Novo Testamento, nós temos que ter ousadia, não é vergonha, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, apresenta a Deus o sacrifício de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Não estamos mais na lei, igreja, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Está falando do sangue e do seu corpo que foi dilacerado por nós. Fazemos a ceia memorial em memória disso aqui, em nosso favor. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, é até o 23. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Olha que aula que o pastor Carlos deu. Não é, BD? Em plena certeza de fé. Lembra que ele falou da fé vacilante, que não entendeu? Não se enquadra. A gente tem que chegar com certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. 23, para terminar. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, amados, o que nós fazemos não é com base em mérito do homem, é porque tem alguém que é fiel para conosco. No sentido de fiel à sua palavra. E se na palavra dele ele prometeu isso, ele cumpre. O tempo é dele. E mais, como sempre eu falei, se os outros 3 amigos dele, no capítulo 3, se o nosso Deus não quiser, a gente vai morrer confiando nele, sabendo que ele não quis. Vai nos levar para perto dele. Ponto final. Entendeu? Entendendo que Deus é soberano. E aí Daniel vai louvar de maneira maravilhosa. 20, 21 e 23. A gente até vê, de certa forma, a trindade aqui. Eu vou dizer por quê para os irmãos, muito rapidamente. 20, ó. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Como se aqui fosse um pai. O pai. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele estabeleceu o seu ungido para sempre, o Messias, está no Salmo 2. As nações se rebelam e se revoltam, mas ele não vai mudar. O rei é Jesus e ponto final. Está escrito aos Hebreus. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. 3, o outro.
ele revela o profundo e o escondido. Quem faz isso é o Espírito Santo. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém? Ele louva a Deus antes de dar a resposta, hein? Ele não deu a resposta ainda para o rei Nabucodonosor, não. Só por curiosidade, nós não vamos passar esse texto todo, mas se você for no 2:47, é Nabucodonosor falando com Daniel. Depois que Daniel diz o sonho e a sua interpretação. Olha o que o Nabucodonosor conclui. Daniel, o rei não sabe que Daniel orou já glorificando ao Senhor. Olha o que ele fala. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Vê as 3 partes aqui. E o Senhor dos reis. E o revelador de mistérios. Pois pudeste revelar. Né? Não se tinha noção de trindade, nada disso. Mas a gente vai vendo na Bíblia o Deus com as 3 características assim, bem interessantes. Isso aqui é Nabucodonosor falando depois que tudo é feito, tudo é dito. E a morte se transforma em vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que era morte vira vida, amados. E aí Daniel continua: a ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças, te louvo, porque me deste sabedoria, poder. Agora me fizeste saber o que te pedimos. Outra coisa importante no 23. O Senhor revelou a Daniel. Mas quem que trabalhou pela causa? Olha o plural aqui. Foi só Daniel que pediu? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele nunca esquece do corpo. Ele sempre fala muitas coisas no plural. O Senhor revelou a mim, mas tem um grupo orando. Né? Dizem, em algumas literaturas, que o Charles Spurgeon, depois que a igreja cresceu muito, e ele foi para o tabernáculo metropolitano em Londres, e que enchia ali não sei quantas mil pessoas, todas as vezes que ele ia pregar, tinha, em média, 300 pessoas de joelhos dobrados, lá embaixo do tablado, que ninguém via, para que o Senhor alcançasse vidas. Ninguém via aqueles homens e mulheres em oração. Senhor, durante todo o culto. Durante todo o culto. Não era ele, era o povo de joelho no chão, clamando a Deus por misericórdia. Entendeu? Pedimos. Não foi eu só não, tá? Pedimos. Por isso Daniel foi ter com Arioque, que era o chefe da guarda, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios de Babilônia. Olha a coisa bonita. Ele podia ter dito: não mate aqui a gente, os 4, nós que fizemos o trabalho. Nós somos merecedores. Os outros sábios que não puderam responder, tudo bem, você pode matar. Mas nós 4 não. Ele não fez isso, amados. Enquanto houver fôlego, há esperança. Não mate os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Não foi o que ele disse? Que ele revelaria ao rei? Ele fez isso por fé, queridos. Ele fez isso por fé. Esses homens não tinham medo da morte, amados. Como está em Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos, quem são os filhos? Filhos de Deus, nós, toda a igreja. Nós estamos no Novo Testamento aqui. Tem participação comum em carne e sangue? Destes também ele, Jesus, ele aqui, ele está falando de Jesus, tá? Igualmente participou. Ou seja, Jesus, o verbo se fez carne. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo habitou entre nós, né? Se fez carne como um de nós, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Né? Na verdade, esse tipo de poder, pode deixar já no próximo, esse tipo de poder é aquele terror e medo que é colocado nas pessoas. Jesus, ele te liberta disso. Quando você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não é? 2 Coríntios 5,17. Nova criatura é. Não tem mais medo da morte. Quem ficava tocando terror, fazendo com que nós tivéssemos medo da morte, esse elemento aqui, Jesus veio, vou mostrar para vocês que a morte não é nada. Morre, terceiro dia ressuscita. Mas não tinha morrido?
Morte é problema para a sentença de morte continua. Nós somos a igreja, estamos anunciando para todos, para o ouvinte aqui da internet, e todos nós estarmos firmes na fé. Mas essa firmeza, amados, se dá pela fidelidade do que prometeu. Porque Deus é soberano. Mas Ele é fiel, Ele prometeu que aqueles que creem no seu Filho viverão eternamente. Não é? O Senhor, quando está no embate lá com fariseus, em João, não lembro se é no 6, no 8, Ele vai dizer, ó, as palavras que eu falo, elas mesmo vos acusarão, vocês. E uma hora Ele vai falar de Moisés, que a própria lei vai acusar eles, e outra hora Ele vai falar das próprias palavras que ele o Senhor, está falando. Não? É muito comum aquela expressão, eu sou na Bíblia, né? Eu sou o pão da vida, eu sou Jesus. Mas Jesus vai falar mais de uma vez sobre o eu sou solto, se igualando com, não é? A verdade. Se vós não credes que eu sou, perecereis. Eu sou o quê? Eu sou o eu sou, de sempre. Se vós não credes nessa verdade, do eu sou, ele falando dele, vocês perecerão. Está para João, é outra pregação, né? Vamos lá. Aí o 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte, tá vendo? O problema não é a morte, porque a morte, ela é certa para o homem. O homem não pecou no paraíso? Lá no Éden? E estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, queridos. Esses homens, como Daniel, já tinham esse sentimento de pertencer a Deus. Amém? Então ele entra, o Arioque introduz depressa o Daniel na presença do rei, e ele vai dizer, aqui tem duas, né, interpretações interessantes. Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. É uma verdade? É uma verdade. Mas o Shed, pastores e amados irmãos, faz uma observação. Parece que ele meio que... Porque eu que achei. Ô Nabucodonosor, porque o cargo dependia da simpatia do rei, amados. O cargo de chefe da guarda dependia da simpatia do rei. Se o rei acordasse meio irritadinho, olhasse para você e dissesse assim, o Arioque, não está muito bem não. Aí. Então, toda a chance que uma pessoa dessa, que está abaixo do rei, tem de tentar sair bem na foto, ele vai fazer. Eu achei esse aqui, ó. Mas, na verdade, foi Daniel que disse para ele. Ele não achou ninguém. Foi Daniel que disse, olha, me introduz lá na presença do rei, que eu vou falar com o rei, pedir um tempo, e o mistério vai ser revelado, né? Mas ele aproveitou a ocasião e disse, ó, eu achei um, hein? Seu problema está resolvido, rei. Está tudo certo, queridos. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, aquilo que eu falei para o seu nome babilônico, tá? Beltesazar. Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho, a sua interpretação? Olha a humildade de novo. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o Daniel se iguala a todo ser humano. Olha a diferença, queridos. O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. O que ele está dizendo é assim, esses homens que o Senhor pediu, eles não têm culpa. Nenhum homem, nem eu posso revelar, nem meu grupo não. Mas a glória vai para quem? Para Deus. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor, dizendo que é para o rei, o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E aí ele vai descrever todo o detalhamento. E aí é por conta disso que o rei Nabucodonosor vai dizer, lá no 47, que nós já lemos, quando comparamos com o louvor de Daniel, que ele faz em 3 versículos. Né? O rei vai dizer praticamente a mesma coisa de Deus. Vai dizer, ó, Deus dos deuses, Senhor dos reis, tem talvez alguma tradução com Senhor dos senhores e revelador dos mistérios. Atributos de Deus, seja pelo Espírito Santo, pelo Filho, pelo Pai. Ele vai dizer isso. Queridos, não há ninguém que possa, mas há um Deus no céu. Queridos, a igreja,
O que é que isso tem a ver com a igreja, né? Nós estamos falando e trazendo, os irmãos já vão trazendo, lógico, nós vivemos, o mundo todo está sob sentença de morte, irmãos. Não tem outra sentença. Ou você morre eternamente, ou você vai viver eternamente. E a vida eterna passa necessariamente pela cruz de Cristo. Aquele que morreu na cruz por nós, a gente viu lá em Hebreus, nos tirou o pavor da morte, porque ele é fiel no que prometeu. E falou que é a vida. Né? Lá em Colossenses vai dizer que aquela nota, entre aspas, promissória, que era contra a gente, uma dívida impagável, ele rasgou quando ele morreu. Não deve mais nada. A minha dívida está paga, a tua está paga. É por causa de Jesus. A intervenção divina. Só com a intervenção divina o destino fatal do homem é transformado em vida eterna. Só com a vinda de Cristo Jesus em nosso favor, e os que deram crédito a ele terão a vida eterna. E ainda beneficia um monte de gente. Ainda que esse monte de gente esteja querendo viver só para esse mundo. Ele tem todo o tempo, ainda beneficia um monte de gente, querido. A palavra, só Deus pode falar. A gente vai falar só um pouquinho de mistérios e vai acabar. Né? Lá em Efésios capítulo 3, aí eu não coloquei versículo nenhum, porque são os primeiros versículos. Você vê que tudo é sempre... A gente tem que ter isso, vamos dizer assim, consolidado dentro do coração, amados. Tudo vem de Deus. Não está lá em Tiago? Toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, não é? Em que não há sombra, né, variação, enfim, ele é imutável. Vem dele, não tem coisa boa vindo de ninguém. Vem de Deus. Efésios 3, ó. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério. Se não tiver intervenção divina, esquece. Não vai ter nenhum filósofo, nenhum sábio deste mundo que vai te revelar nada que te leve para o céu. Pode ter certeza. Não é doutor, pós-doutor em divindade. Não esquece, irmão. Esquece. Faz e acontece. Não. Foi dado a conhecer o mistério. Aprove a Deus revelar. Então ninguém pode dizer a luz veio ao mundo. Só fica nas trevas quem quiser. Conforme escrevi há pouco. Pelo que, pode passar, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ele está falando tanto de Cristo quanto da igreja. Que era um mistério também. Ninguém sabia o que é igreja, judeu com gentil. Ele falou, não, isso aí já estava, vai passando. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Então no tempo de Daniel não sabia isso, esse detalhe da igreja. Entre judeu, gentil, entre a questão da dieta, que não havia mais problema da dieta, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são os co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, não é exclusividade dos judeus. Vem para cá. Vem para Rio Comprido, Praça da Bandeira. E continua, amados. Do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedido segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Ó, insondáveis. Ou seja, ele está pregando algo que ele não atinge. É Deus que revela. Ele não tem como. Vai pegar, é muito fundo, não pega. Agora, Deus vê o teu esforço. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Ele quer aprender. Por isso que a palavra fala, ele dá sabedoria aos sábios. Ué, mas já é sábio? Aumenta mais ainda. Ele dá inteligência aos inteligentes. A mim, o menor, já foi lido, né? Pode passar. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Olha quantas vezes Paulo está falando a palavra mistério. O que é mistério, irmão? Algo desconhecido. Mas agora é conhecido. Ele está chamando de mistério algo que era desconhecido, mas agora é conhecido. O mistério que, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Amém? Tá bom aí, tá?
para que pela igreja tal. Você observa, amados, algo que esteve oculto desde sempre. O homem não alcança. Isso é o amor de Deus por nós, queridos. Temos que mudar cada vez mais. Transformar a nossa mente. Né? Buscar a Deus. Pedir e dar-se-vos-á, né? Buscar e achareis, e bater e abrir-se-vos-á. Enfim, Deus está querendo, seja proativo, que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar as coisas. Isso é a diferença, queridos, de vida para a morte. Vê, Carlos, o Efésios 5:32. Isso tudo, amados, vocês viram que a gente falou lá de Babilônia. Está vendo a aplicabilidade na igreja? Totalmente, né? Muito fácil, sabe? Não tem nenhum Nabucodonosor literal aqui, mas tem um príncipe deste mundo aí. Na região que nós não vemos. Na região que nós não vemos. O próprio Efésios vai falar isso. Que o crente precisa de uma armadura. A armadura do crente. A briga é grande. Mas a gente tem o quê? A certeza da vitória. No sentido de que se nós nos mantivermos ali no caminho, o Senhor será conosco. Se não nos apartarmos do Senhor, Ele não nos larga, ainda que estejamos fracos na fé. Não larga o Senhor, porque Ele não te larga. Ele nunca te largou. Efésios 5:32. Grande é este, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo estava falando sobre casamento. Homem e mulher. Ele estava falando de homem e mulher. Quando ele chega nesse versículo, ele diz, grande é esse mistério do casamento, hein? Mas por quê, Paulo? Um pequeno detalhe. A noiva, a igreja e Cristo. Tem um casamento aí, hein? Já foi revelado. É para quem crê. Paulo não perguntou, como é que é essa união, Senhor? Como é que a gente vai casar? Como é que é isso, literalmente? A igreja... Ele não entrou no detalhe. Ele entrou sabendo de uma coisa. O Espírito Santo o revelou. E ele pôde escrever, inspirado pelo Espírito, que há um mistério que agora já é revelado, mas falta o seu cumprimento pleno, que é a noiva, igreja, se encontrar com o noivo. E estarem unidos eternamente. A gente vê em Colossenses 1:24-27, para terminar. Pensem nisso, amados. Sentença de morte, vida. É motivo da gente estar a semana toda comemorando. Era a morte que nos esperava. Nós não tínhamos como nos livrar disso. 24-27 diz, de Colossenses, para terminar, podemos ficar de pé, diz o seguinte, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo dizendo em relação à igreja que estava em Colosso. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor de seu corpo, que é a igreja. Aí 25. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, Paulo falando para a igreja de Colosso, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério, Paulo gosta de falar o mistério, né? Sabe por quê? Porque era oculto. O que ele está querendo dizer é, ninguém encontrar isso nunca. Nunca. Podia chegar no ano... O mundo está no ano 100 bilhões, cronologicamente. Se Deus não mostrar para o homem, esquece, não. O mistério que estiver oculto dos séculos antigos e das gerações... Dos séculos antigos, eu coloquei, desculpe. Dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Se manifestou para todo mundo? Não. Mas se manifestou para os santos. Muita gente se aproveita dos mistérios, mas quer viver no mundão, debaixo do príncipe das trevas. Sou eu que vou julgar. Quem vai julgar é o Todo-Poderoso quando voltar aí. Mas a luz veio. Para os santos, né? É o 27 agora, né, Carlos? Aos quais Deus quis dar a conhecer os santos. Qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Amém, amados? Ficou claro? Cristo habita em nós. Nós somos tabernáculos por meio do Espírito Santo. Não vos deixareis, né, órfãos. Rogarei ao meu Pai, Ele enviará. É necessário que eu vá, senão o Consolador não vem. Então Cristo habita em nós. Vamos viver a fé que foi pregada na EBD. Vamos buscar entender melhor, orar ao Senhor. Não é? Saber que é um Deus. Saber que tem gente que sabe que tem um Deus acima dos deuses que ele crê. E não estão buscando por quê? Porque aqueles deuses com D minúsculo lá, está dito aqui pelo Shed, é o mesmo Elohim nosso, só que é lá em aramaico babilônico.
Então ele é escrito com D minúsculo. Por que eles não buscam isso? Porque eles são escravizados pela cultura. Pela cultura. Entendeu? Esses dias eu encontrei, estava fazendo pilates, que eu tenho que fazer por causa de uma questão de nervo que eu tenho aqui, senão uma dor 2 vezes na semana. Essa parte torácica, tem um músculo aqui no meio, diafragma, muito terminal nervoso, enfim. E tem uma senhora lá que é evangélica, uma menina de 82 anos, estava lá, aí ela falou, ela sabe que eu sou igreja, ela diz, meu marido é ateu, você imagina? Eu falei, pois é. Só que no carro ele põe um adesivo do tal do São, eu não vou falar. Como é que a pessoa é ateu? Eu falei, como é que ele é ateu? Eu também não entendo, mas lá tá. E ele, no dia desse santo, ele faz todos os procedimentos programados para o dia. Mas tá cheio de gente assim, mano. Ele é ateu, ou seja, é muito parecido com os sábios da Babilônia. Tem aqueles deusezinhos lá que eles creem, que fazem não sei o quê, mas o Deus verdadeiro eles não querem conhecer. Né? Porque a parte da oração, eles só querem venha a nós o vosso reino. Na hora que seja feita a tua vontade, eles não querem. Aí fica difícil. E o nosso Deus tem o seja feita a tua vontade na oração. Hein? A gente tem que desejar que a vontade de Deus prevaleça e não a nossa. Amém? Vamos orar agradecidos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos e nós bendizemos o teu nome pela, ó Deus, palavra que o Senhor nos deu nesta manhã, porque tudo vem de ti, tudo procede da tua graça, da tua misericórdia, porque conforme visto aqui na tua palavra, o Senhor Jesus, ele se fez carne para passar por todas as aflições que nós humanos passamos, conhece as nossas fragilidades, fraquezas, mas o Senhor é fiel, ama o seu povo, e que nós, Senhor, o Senhor conceda mais e mais do Espírito Santo, ó Deus, para estarmos andando conforme agrada ao Senhor, e não de acordo com o príncipe das trevas, aquele que já está condenado, já existe, ó Deus, o final dele, ele já sabe qual é, Senhor. Mas nós, ó Deus, como santos teus, separados, ó Deus, deste mundo, que o Senhor conceda esta graça de todos os dias buscarmos mais e mais intimidade contigo, Senhor. Nos dá um domingo abençoado, ser gracioso conosco, uma semana abençoada, Senhor, debaixo da tua presença. Ó Deus, livra-nos de acidentes, do olhar do maligno, os nossos queridos e amados parentes, sejam eles, ó Deus, crentes ou ainda não, o Senhor guarda, oramos por todos eles, pedimos que o Senhor, ó Deus, envie o Espírito para convencer do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus, tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor. E nesta hora, em teu nome, dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações, ó Deus, e comunhão do Santo Espírito de Deus, seja sobre todo o povo de Deus aqui reunido e toda a igreja espalhada sobre a face da terra. E a igreja diz amém. Amém, amados, a paz do Senhor.